assim seja. Então hoje nós vamos estar falando do reino de Deus, que é a obra divina no coração dos homens. Pronto, já contei o final do filme, tá, gente? Mas o que a gente quer trazer aqui, a reflexão, é que muitos, a grande maioria dos homens vive como se fosse no sono profundo. Muitas vezes mesmo aqueles que dizem estar buscando o reino de Deus, muitas vezes nós mesmos, nós espíritas, ninguém está imune. Então é para a gente lembrar onde está esse reino de Deus, para que possamos estar no caminho certo, né? Então nós vamos pedir a ajuda de Emmanuel para nos dizer, nos lembrar a alguns, né? Confirmar a outros onde está o reino de Deus. Porque muitos de nós trazemos o passado, nossos atavismos, e acreditamos naquela coisa, num local definido, de um céu, de um inferno. Então o reino de Deus seria esse céu, né? Então vamos ver o que Emmanuel diz para nós. Aqui é uma psicografia dele, no livro chamado Irmão, mas a gente vai ver o videozinho. Tem. O reino de Deus está próximo. Muitas vezes disse-nos o Senhor: o reino de Deus está próximo. E até hoje, milhares de criaturas aguardam-lhe a vinda através de espetaculosos eventos exteriores. Muitos esperam-no por intermédio de cataclismos inomináveis e mentalizam telas fantasmagóricas, incompatíveis com a divina misericórdia que nos preside os destinos. Trovões ribombando no firmamento, maremotos e terremotos, raios destruidores a se derramarem do céu, multidões amotinadas promovendo devastações e ruínas, fluidos comburentes na atmosfera transformando-a em fogo devorador, bombas fulminantes aniquilando nações inteiras. E contam quase sempre com o absurdo e com o fantástico, para que se sintam no portal da grande transformação. Sem dúvida que semelhantes flagelos podem sobrevir a qualquer momento na experiência das criaturas e no campo da natureza. Contudo, longe de significarem o reino divino, apenas revelam imperativos de nova luta e com serviço mais áspero para quantos se enfileiram nos quadros evolutivos da humanidade. O reino de Deus está próximo, sim, mas antes de tudo, em nossa capacidade de construí-lo por dentro de nós, através do céu que possamos oferecer à alma do próximo. Atendamos ao cumprimento do dever que a vida nos atribui, colaborando quanto possível pela vitória do bem, a atender o amor que o Mestre nos legou, e alcançaremos, com a urgência possível, o
clima celestial para nós e para os outros. É por isso que Jesus, igualmente, foi positivo e justo quando afirmou: quando se vos disser, o reino de Deus permanece ali ou acolá, não acrediteis, porque em verdade, o reino de Deus está dentro de vós. Emmanuel. Psicografia de Chico Xavier. Então, depois de termos a ajuda de Emmanuel, lembrando também, novamente, as palavras de Jesus: o reino de Deus não vem com aparência exterior, porquanto o reino de Deus está dentro de vós. Às vezes a gente lê essas passagens e tem dificuldade de entender, mas como assim? Como é que o reino de Deus está dentro de mim? Ou tantas outras passagens, não é? Vamos tentar, então, ir lá para a época de Jesus, quando ele estava encarnado. No ano 30, ele sai da Galileia, vai até Jerusalém, tá? Naquela época que não tinha trem, sai da Galileia, vai para Jerusalém. Na época que não tinha trem para rimar, não tinha avião, não tinha carro, pelo deserto. E ele, chegando a Jerusalém, se senta ao lado de um templo. E fica ali um tempo, né? E aí um grupo de sacerdotes e pensadores ociosos o veem. Se sentiram atraídos pela formosa originalidade e seu olhar lúcido e profundo. Isso está na obra Boa Nova, de Humberto de Campos por Chico Xavier. Boa Nova, né? Boa notícia, falando do nosso Evangelho que Jesus trouxe, que foi a melhor notícia que a humanidade já teve. Mas então, aqueles sacerdotes, um deles não se afastou, foi falar com Jesus, chamado Hanã. Ele se aproximou, cheio de orgulho, e se dirigiu a Jesus. Galileu, que fazes na cidade? Ele responde: passo por Jerusalém, buscando a fundação do reino de Deus. Com a sua modéstia, né? Ele falou. E o sacerdote, com ironia: reino de Deus? E que pensas tu que venha a ser isso? Esse reino é a obra divina no coração dos homens. Esclarece Jesus com a sua serenidade de sempre. Obra divina em tuas mãos? Com aquele sarcasmo, Hanã pergunta. E continua com suas observações irônicas. Com que contas para levar adiante essa difícil empresa? Quais são os seus seguidores e companheiros? Acaso terás conquistado o apoio de algum príncipe desconhecido e ilustre para auxiliar-te na execução de teus planos? Então veja, Hanã, como muitos de nós, às vezes pensando que esse reino vai ser aqui, material. Jesus responde: meus companheiros hão de chegar de todos os lugares. Responde com humildade.
Hanã então observa e diz: sim, os ignorantes e tolos estão em toda parte da terra. Certamente que este representará o material de tua edificação. Entretanto, propões-te realizar uma obra divina, e já viste alguma estátua perfeita modelada em fragmentos de lama? Jesus lhe responde: sacerdote, nenhum mármore existe mais puro e mais formoso que o do sentimento, e nenhum cinzel é superior ao da boa vontade. Ele compara o sentimento a um mármore, que é sólido, e o cinzel, que é aquela ferramenta para esculpir o mármore, à vontade sincera. Impressionado pela resposta firme e inteligente de Jesus, então, o famoso juiz pergunta: Conheces Roma ou Atenas, que eram cidades poderosas na época? Conheço o amor e a verdade, disse Jesus. Tem ciência dos códigos da corte provincial e das leis do templo? Jesus responde: sei qual é a vontade de meu Pai que estás no céu. O sacerdote, então, irritado, saiu em direção a uma torre. Jesus passa aquela noite ali, ainda ele é visto no dia seguinte, e depois se dirige, retornando a Galiléia. Chegando lá em Cafarnaum, chega até as margens do lago de Genezaré, ou mar da Galiléia, esse lago aqui. Ele avista Simão Pedro e André, e vai até eles, e diz: Simão e André, filhos de Jonas, venho da parte de Deus, e vos convido a trabalhar pela instituição de seu reino na terra. E eles ali, magnetizados pela figura de Jesus, porque imagina, se coloca no lugar, por um segundo, se coloca no lugar de Simão Pedro e de André. Jesus vem aqui e diz para você: venho da parte de Deus e vos convido a trabalhar pela instituição de seu reino na terra. A perna ia tremer, né? Hoje que a gente sabe melhor, né? E que a gente já sabe a história depois. Uma brincadeira que eu sempre faço é que a gente está aqui fazendo os trabalhos, e às vezes a gente não sabe quem está do nosso lado. Quem sabe depois de desencarnar, a gente vai descobrir que está do lado de alguém que depois vai ser muito reconhecido. A gente sempre tem que dar valor às pessoas. Então, os dois viram, né, com aquele temperamento acolhedor, sincero, e disse: sede bem-vindo. Jesus então lhes falou do Evangelho com um olhar incendido de júbilos divinos. E estava explicando da fundação do reino de Deus. Então que André pergunta: reino? Mas vamos ter um reino? Aqui em Cafarnaum são tão poucas casas, né? Ele achava que não era tão grande para ter um reino. Pedro, então, demonstrando boa vontade, mas ainda na sua infantilidade espiritual, responde, tenta ajudar Jesus. O lago é grande e há várias aldeias circundando essas águas. O reino pode abranger a todas. Então, Jesus esboçou um sorriso sereno e adiou com prazer as suas explicações para mais tarde. Foi ali que Jesus começou as suas pregações para implantar o reino de Deus. Mas não uma coisa externa, mas sim dentro dos corações dos discípulos e de outros. Pedro
Para quem estudar a história de Pedro, foi evoluindo. Começou, era um apóstolo apressado, rude, mas aos poucos foi aprendendo. Quando, já para o final do ministério, que Jesus pergunta: que dizem? Que dizem de mim? O que falam por aí? Uns dizem que é Jeremias, outros que é Elias. Veja que já tinha um conceito da reencarnação, né? Os judeus tinham. Então ele pergunta a Pedro: Pedro, que diz tu que sou eu? És o Filho de Deus. Jesus lhe retorna: bendito sois tu, Pedro, filho de Jonas, pois não foi a carne que te revelou, foi meu Pai que está no céu. Já um apóstolo mais evoluído, isso foram só 3 anos, né, do apostolado, do ministério de Jesus. E ali já Pedro se sintonizando com forças superiores para receber aquela inspiração. Jesus falou do mármore, que é o sentimento, e do cinzel, que é a vontade. Então vamos para o Livro dos Espíritos, pergunta 909. Desculpa que essa pergunta, a resposta é ardida, né? Kardec, vamos voltar aqui, peraí. Kardec, com toda a sua inteligência, com toda a sua lógica e razão, ele faz muitas vezes a pergunta que a gente quer fazer, Kardec fez, né? Eu preciso fazer isso, eu preciso fazer aquilo, tudo isso que está escrito, né? Se a gente for lá no capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, no item 4, item 3 do Homem de Bem, vai ter aquela lista de coisas que temos que fazer, né? E aí lá no final ainda diz que ali não é tudo, mas quem estiver fazendo aquilo está no caminho. Então o que a gente quer? O atalho. Kardec perguntou: qual que é o atalho? Claro, em outras palavras, o homem poderia vencer sempre suas más tendências mediante seus próprios esforços? Como é que eu faço? Posso fazer isso, né? Só preciso dos meus esforços? Qual que é a resposta? Sim, e às vezes com pouco esforço. O que lhe falta é a vontade. Como são poucos os que se esforçam entre vós. Essa parte que eu falei que era ardida, a gente ouvir isso. A vontade é o cinzel, é o que modela o mármore, que é o nosso sentimento. Muitas vezes basta, é o começo, né? Ter vontade, para que a gente possa seguir, perseverar e priorizar o que deve ser priorizado. Como aqueles textos, a gente às vezes quer saber como que eu posso ser mais eficiente no meu trabalho, na minha vida, não é? Né? Não falta tempo? Né? Todo mundo aqui não gostaria de ter 1 hora a mais no seu dia, né? E a gente fez um treinamento uma vez e começa assim: o que vocês fariam se tivesse 1 hora a mais no dia? Escreve aí. A gente escreveu. E a moral da história é o foco, é a prioridade, é o que eu priorizo. A gente pode não admitir aqui agora, mas observa durante a semana. Se observar no final do dia, eu não consegui fazer as coisas que eu tinha que fazer. O que foi que eu fiz? Houveram momentos que a gente fez coisas que a gente desperdiçou o tempo, mas porque estávamos fazendo o que a gente gosta, né? Acontece. E tudo bem, nós ainda estamos longe de ser perfeitos, né? Quando formos
Cristos, tenho certeza que não vamos mais assistir novela, futebol e tantas outras coisas. Talvez nem TV vamos ter mais, né? Para não dizer outras coisas que faz a gente queimar o nosso tempo precioso. E na 918, por que sinais se pode reconhecer num homem o progresso real que deve elevar o seu espírito na hierarquia espiritual? O espírito prova sua elevação quando todos os atos de sua vida corpórea representam a prática da lei de Deus e quando compreende antecipadamente a vida espiritual. Então, os atos da vida corpórea, quando estamos encarnados, são nossos atos, enquanto encarnados, que representam a lei de Deus. Conheça a vontade do Pai que está no céu, disse Jesus. A gente sabe que Jesus sabia e fazia, vivia de acordo com a vontade do Pai. Ele veio aqui para nos servir de guia e modelo. Porque imagine se Jesus não tivesse vindo. Para começar, qual seria a resposta da pergunta 625 do Livro dos Espíritos, né? Qual seria? Né? Deus nos deu um guia e modelo, assim, para a gente ter uma ideia. Eu não sei o que eu faço. Me dá um para eu falar, eu vou imitar. Se ele não tivesse vindo, como que seria? Teria que colocar outro, mas nenhum tão perfeito quanto ele. Então ele veio, e muitas pessoas criticam Jesus, são pessoas de religiões que não são cristãs, mas a maneira que ele viveu, a sua conduta, ninguém pode criticar. Às vezes as pessoas criticam falas, porque não compreendem. Aquela história que a gente estava falando, às vezes é difícil você ler um texto e as pessoas querem respostas rápidas. Lê um texto e quer a resposta ali em 1 minuto, e não é. Leva tempo para compreender. Mas a vida, ninguém pode criticar. Um outro exemplo, mais próximo de nós aqui, mais para baixo, Chico Xavier. E já vi gente que critica ele. Tem uma vez, eu lembro de um religioso falando, o espiritismo é mau, mas Chico Xavier é bom, a conduta dele é boa. Chico Xavier foi o espiritismo ambulante. Se é difícil imitar Jesus, vamos tentar imitar Chico. Se é difícil imitar Chico, porque né, alguém vai dizer, mas eu não sou médium como ele, ostensivo. Vamos imitar Kardec. A gente falou da última palestra aqui, 5 semanas atrás, de Kardec. E agora em maio, no Brasil, vai sair o filme. Se Deus quiser, esse filme vai vir para cá também. Para a gente poder relembrar. Mas tem obras, lá em Obras Póstumas, por exemplo, fala um pouco de Kardec. Porque muito do que Kardec viveu, a gente vive até de uma maneira mais sutil, né? Uma maneira mais, então a nossa vida é até mais fácil que a dele. Talvez a nossa dificuldade maior, ou desafios maiores que tiveram pessoas no passado, são as distrações. Porque antigamente não tinha tanta distração. Para muitos aqui, deixa eu dar uma olhada aqui, para quem tiver mais de 30. Vamos pegar antes de 2007, que é quando foi lançado o iPhone, que é o primeiro smartphone, né? Então, antes de 2007, nossa, faz tempo, 12 anos já, né? Caramba. Antes de 2007, a gente tinha algumas distrações, mas nem tanto, né? Acho que o advento do smartphone da mídia social nos trouxeram novos desafios para a gente aprender a ter disciplina.
Mas a verdadeira pergunta, que é do atalho, é 919. Qual o meio prático, mais eficaz que o homem de se melhorar nessa vida e de resistir ao arrastamento do mal? Mais eficaz, me dá um atalho assim, eu quero uma linha reta. Um sábio da antiguidade vos disse: conhece-te a ti mesmo. Isso vai de acordo com os ensinamentos de Jesus, que o reino de Deus está dentro de mim. É onde que eu tenho que trabalhar. Para eu resistir ao afastamento do mal, conhecer a mim mesmo. Então, se eu estou trabalhando em alguma coisa, uma dificuldade minha, vamos supor que eu gosto de fofocar, e aí começa ali, 2 pessoas, aí me chama, e eu estou trabalhando para não fazer isso, eu já sei que é uma fraqueza minha. Não, desculpa, eu dispenso aquele chamado e sigo, não vou ali participar daquela conversa, porque eu já sei que é na minha fraqueza, porque eu observei. Se eu não observar, porque a gente não vê, vamos falar a verdade, nós fazemos muito bem o ensinamento de Jesus, orar e vigiar. Oramos por nós, vigiamos a vida dos outros. Então, para ficar fácil, a gente não observa aí, às vezes fala, nossa, mas aquela pessoa, ela fala isso do outro, mas ela não vê que ela faz a mesma coisa. Nós fazemos isso também. Então é porque a pessoa não está vigiando, não está prestando atenção em si, não está olhando para dentro de si. Nós, muitas vezes, também não estamos olhando para dentro de nós, para nos conhecermos, para podermos, então, trabalhar. Porque se eu não conheço, como é que eu vou perceber o que eu preciso trabalhar? Somente conhecendo. Mas Santo Agostinho vem nos ajudar na 919 a compreendemos toda a sabedoria dessa máxima. Kardec vai, pediu o atalho, você deu um atalho, mas conhece a ti mesmo, né? Toda a sabedoria dessa máxima. Mas a dificuldade está precisamente em cada um conhecer-se a si mesmo. Qual o meio de consegui-lo? Fazei o que eu fazia quando vivi na terra. Ao fim do dia, interrogava minha consciência, passava em revista o que havia feito e perguntava a mim mesmo se não faltara algum dever, se ninguém tivera motivo para se queixar de mim. Foi assim que cheguei a me conhecer e a ver o que em mim precisava de reforma. Coloquei uns pontinhos ali, porque essa resposta é muito mais longa. Muitos de nós gostamos de fazer no começo do ano, né? Resolução de ano novo. É difícil, né? Se a gente for... A gente só pensa assim, o que eu vou fazer? A gente não pensa no que... Muitas vezes não pensa no que foi feito, ou que prometeu e não fez. Como dizem, né? Exige muita coragem a gente pegar lá no começo do ano, fazer os planos, escrever num papel, colocar no envelope. E lá no fim do ano, ir lá e ler para ver o que foi que eu fiz, do que eu planejei. Muitas vezes é bom olhar para trás. Então, a gente deu o exemplo de resolução de ano novo, porque imagina você lembrar, nós estamos em dezembro, vamos supor, estou fazendo as resoluções para o ano seguinte. Como é que eu vou lembrar do que eu fiz em janeiro, fevereiro? Né? Como brinco alguns, eu não lembro o que eu almocei ontem. Então, Santo Agostinho nos dá essa receita. É difícil adquirir esse hábito, mas a gente for tentando. Coloca aí, vou fazer por 21 noites, que é o que a ciência diz, para a gente começar a estabelecer um hábito, né? 21 dias. Então, 21 noites. Colocar ali e pensar. Exige-se um certo exercício de humildade. É o famoso balcony view. Como é que é balcony view?
entre aspas, uma vista da sacada. É como se estivesse na sacada, num prédio, se vendo, você se vendo. Ou seja, você pensar nas suas atitudes, mas como um terceiro. Porque nós somos muito lenientes conosco mesmo. Eu pinguei limão no olho do amigo, não é nada. Mas o meu amigo pingou limão no olho da minha esposa, opa, aí não, isso arde. Né? Então, muitas vezes, conosco mesmo, o nosso perdão é mais ampliado. Então, por isso é que ela tentar se ver como uma terceira pessoa. Eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu tive uma discussão com tal pessoa, ela acha que está certa, eu achava que estava certo. Então, a gente fazer essa análise. Se ninguém tiver um motivo para se queixar de mim, lembra disso quando estiver no trânsito e pensar em fechar alguém. Eu já fiz isso algumas vezes, é interessante. Falar assim, nossa, se eu fizer, ele vai ficar bravo comigo, vai ter motivo para se queixar de mim. Não tem necessidade, né? Então, o que Jesus nos fala, nos ensina, não é para a gente viver somente a vida espiritual, de abandonar a vida material, não é? Mesmo porque, por exemplo, precisamos do trabalho para pagar as nossas contas, e o trabalho também tem a função de desenvolver a nossa inteligência, pois é como se fôssemos um pássaro de duas asas, temos que desenvolver o intelecto e a moral. Então a gente não precisa também negligenciar, porque às vezes, né, as pessoas querem ir para o extremo. Então é só o espiritual, tudo que é material é ruim. Ora, você é um espírito, todos somos espíritos, encarnados aqui, almas, pelo menos os que eu consigo ver. Qual é o nosso instrumento? Um exemplo. Como que vocês me ouvem nesse momento? Vocês têm que usar o ouvido de vocês para me ouvir. As ondas sonoras, as vibrações que eu estou emitindo pela minha boca. Se eu não tivesse a matéria, o corpo, vocês não iam conseguir me ouvir. Em contrapartida, se o ouvido de vocês não tivesse bom, também não iriam me ouvir. Se a gente não tivesse bem de saúde, talvez não estaria aqui, estaria na cama. Então, temos também que cuidar do corpo. Tudo é equilíbrio. Nem de mais, nem de menos. Equilíbrio. Então, é priorizar. Priorizar o reino de Deus. Priorizar a vida espiritual. No capítulo 6 de Mateus, nos itens 19, 20 e 21, Jesus falou: não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem, e onde os ladrões arrombam e furtam. Mas acumulem para vocês tesouros no céu, onde a traça e a ferrugem não destroem, e onde os ladrões não arrombam nem furtam. Pois onde estiver o seu tesouro, aí estará seu coração. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Às vezes, a gente pode se ver tentado a acumular bens, e mesmo sendo espírito, eu não vou levar, mas eu vou deixar para meus filhos. Será que é o mais importante para a gente deixar para os nossos filhos? Será que são bens materiais? Ocorreu uma vez, na nossa reunião mediúnica, de vir um espírito, que era um pai desencarnado, triste, porque havia deixado muitos bens para a família, e a família estava brigando para ver com quem ficava com mais. E ainda criticando o pai. E a gente sabe, estudando Espiritismo, a gente pensou, chega no Espírito.
Então ele está recebendo tudo aquilo. Imagina aqui, trazendo para nós, e ainda nós que moramos aqui fora, imagina se você liga lá para o Brasil, e a família vive brigando, sei lá, que seja qual o motivo, você seria feliz? Então a gente sabe que a nossa família está lá sempre, briga daqui, briga dali, por mais que algum ou outro queira se esconder, vamos dizer aqui, então tá, eu estou aqui, não vou mais, eu estou aqui, não vou me meter nas coisas da família, mas a gente quer ver a nossa família feliz, nossos pais, nossos irmãos, primos, tias, a gente quer ver as pessoas felizes, são pessoas que amamos. Então imagina esse pai, sabe o que ele disse? Se eu soubesse, teria dado tudo para a caridade. Qual é o maior bem que nós podemos deixar para os nossos filhos? Alguém soprou educação. Alguém mais? Amor. Alguém quer definir educação? O tipo de educação? Educação moral. Claro que a educação intelectual também é importante. Mas a obrigação dos pais é moral. Também está lá nos Espíritos, temos nossa missão. E se falharmos, prestaremos contas. Pois imagina. Você deixaria seu filho, sua filha, passar uma semana na minha casa? Você vai pensar muito, né? Não importa quem eu sou, quem me conhece ou quem não conhece. Não dá um aperto no coração? Deus está dando esse filho, esse espírito, para ficar conosco, sei lá, por 20 anos, morando conosco, né? E depois, sei lá, até 50, 60, até quando a gente desencarnar. Uma semana vocês ficaram pensando aí, acho que ninguém disse sim. Ninguém disse sim. A diferença é que Deus tem aquele amor perfeito, o amor que liberta. O nosso amor ainda não é assim. Né? E para quem não me conhece, tudo bem. Agora quem conhece, depois a gente conversa, hein? Mas viram só? E muito do que a gente está falando, a gente sabe. A gente vê. A gente fica às vezes procurando esse reino de Deus exterior, mas a gente sabe que o reino de Deus é interior. Uma história rápida. Primeiro, conseguem ver o monge e o samurai? Tá, né? Conseguiram? Todo mundo conseguiu? Então tá. Eu estou falando na ordem para ficar fácil, né? Da esquerda para a direita. O monge na esquerda, o samurai na direita. Havia é uma história, né? De um grande samurai que uma vez foi visitar um pequeno monge. Então o samurai foi até o monge. Monge! Imagina a voz do Petrônio multiplicada por 10. Falou com aquele tom forte, né? Aquela voz, acostumado o pessoal a obedecer. Me ensine sobre o céu e o inferno. O monge olhou, né, para o poderoso guerreiro e respondeu com desdém absoluto: te ensinar sobre o céu e o inferno? Eu não poderia ensinar-lhe coisa alguma. Você é burro, é sujo. Você é uma desgraça, uma vergonha para a classe samurai. Saia da minha frente, eu não suporto você. Para quem sabe o que é um monge, sabe que esse monge ele sabia o que ele estava fazendo. Vamos dizer assim. Por isso que a resposta dele foi essa. Como você acha que o samurai ficou? Aquele monge daquele tamanhozinho falando desse jeito com ele? Ficou muito bravo.
se agitou, o rosto vermelho, sem conseguir nem falar, só puxou a espada e se preparou para matar o monge. Levantou a espada, mais ou menos aquela imagem, ia matar o monge. Olhando diretamente para os olhos do samurai, o monge disse: isso é o inferno. Nós sabemos disso. A gente não vê, às vezes, como eu disse, nós somos muito bons para olhar a vida dos outros. Às vezes a gente vê aquela pessoa brava, até você fala, coisa boba, e está ali sempre brava, reclamando. Tu acha que aquela pessoa é feliz? Nós estamos, preste atenção, vamos fazer essa lição de casa nos próximos 7 dias. Quando a gente estiver num momento que a gente ficou bravo com alguém, mesmo que a gente não falou, que às vezes a gente não fala, presta atenção se você está feliz naquele momento. É o inferno. Então não é um local definido que a gente vai, que vai queimar, a gente está queimando por dentro. E aliás estamos fazendo mal para o nosso corpo também. Né? O monge, o samurai, congelou com aquela resposta, né? Com aquela observação. Isso é o inferno. Percebendo a compaixão do monge, que havia arriscado sua vida, porque o monge, aquela resposta do monge foi exatamente para causar isso. Então o monge arriscou sua vida para mostrar-lhe o inferno. Ele largou a espada, caiu de joelhos, cheio de gratidão, agradecendo ao monge. E o monge disse baixinho: isso é o céu. Como que nós nos sentimos quando estamos gratos? Como é que faz uma coisa e a gente está grato? Feliz. É um sentimento bom. Então nós sabemos, é que a gente esquece. A gente se distrai com as coisas materiais da vida, né? Mas nós sabemos. Às vezes a gente precisa relembrar. Por isso que a gente vem aqui, né? Todos nós. Principalmente quem estuda para falar aqui na frente, para poder relembrar os conceitos. A Alta de Souza, um espírito que colaborou na primeira obra de Francisco Cândido Xavier, em 1932. Ele começou a fazer essa obra aos 21 anos, quando Emmanuel o reencontrou, em 1931, escreveu a obra Parnaso de Além Túmulo, que é uma coletânea de poemas e poesias, que causou um grande alvoroço na época, imagina, né? Foi até processado, exatamente. E bem, Alta de Souza, um desses espíritos, que por acaso também é a mãe de filhos de Divaldo Franco. Peraí, como que ela é mãe? Ela é espírito? É que Divaldo conta. Divaldo é pai adotivo de quantas crianças? 600 e tantas? Algo assim? Ele está lá na certidão, deu o nome dele como pai. Na primeira, é até engraçado essa história, porque na primeira vez que ele foi, como é a primeira, não sabe como é que é, ele não falou que era adotivo, né? Eu quero registrar aqui meu filho. O nome do senhor é Divaldo Pereira. Nome da mãe? Não sei. Falei, mas senhor, eu já vi não saber o nome do pai. O nome da mãe? Alta de Souza, em espírito, apareceu para ele e falou: pode usar meu nome. Então ele colocou.
Ele, Alta de Souza. Então, o filho dele, talvez outros também ficaram com a mãe Alta de Souza. Ela escreve um poema pelas mãos de Chico Xavier, que também vem nos lembrar do reino de Deus. Se chama Mensagem Fraterna, que diz: Meu irmão, tuas preces mais singelas são ouvidas no espaço ilimitado, mas sei que às vezes choras, consternado, ao silêncio da força que interpelas. Volve ao teu templo interno abandonado, a mais alta de todas as capelas, e às vezes, e as respostas mais lúcidas e belas hão de trazer-te alegre e deslumbrado. Ouve o teu coração em cada prece. Deus responde por ti mesmo e te esclarece, com a força eterna da consolação. Compreenderás a dor que te domina sob a linguagem pura e peregrina da voz de Deus em luz de redenção. O coração. Ouve o teu coração em cada prece, e chamou a mais alta de todas as capelas. Como disse Jesus na época, mas não compreenderam: derrubem esse templo e eu o levantarei em 3 dias. Ele não falava do templo de pedra, ele falava do seu corpo, que é o nosso templo. Nosso coração, a capela mais alta. A gente está em dúvida do que faz da vida? Façamos nossa prece e estejamos prontos para ouvir. Como disse, Deus vai falar por nós. Às vezes, a inspiração divina não vem assim tão fácil. Às vezes, uma pessoa que fala uma coisa, às vezes, há uma coisa que a gente lê, mas está ali para a gente captar, porque nós pedimos, fizemos a prece, que possamos olhar para dentro. E como a gente sempre fala no Espiritismo, uma das coisas que mais se fala é a tal da reforma íntima. Isso, reforma íntima. Por que reforma íntima? Por que não reforma externa? Para a gente construir o reino de Deus dentro de nós. Dentro de nós. Focando na nossa vida espiritual. Priorizando a vida espiritual, sem nos esquecermos da vida material. Lembro do vídeo da psicografia de Emmanuel, pois muitas vezes nós estamos assim, preocupados, prestando atenção nas coisas aí de fora, e não prestando atenção aqui dentro. Como o irmão Jacó, que foi trabalhador da FEB, que na época que ninguém queria nenhuma editora, queria publicar livros de espiritismo, ele, então vamos fazer a nossa editora. Um homem arrojado, rico, que trouxe muita coisa nova para o Brasil, fez editora e tantas outras coisas, desencarnou, chegou do lado de lá, todos tinham uma luz, mas a dele era mais fraquinha, opaca. Mas eu fiz tanta coisa, eu fiz a editora, eu fiz isso, fiz aquilo. Bezerra de Menezes chega para ele: meu filho, o que você construiu aqui? Então depois ele vem e escreve aquela bela obra chamada Voltei, porque ele queria falar para a gente. Falou: o pessoal está errado, está tudo errado, a nossa ideia está errada, então deixa eu ir lá falar para o pessoal.
E claro que ele também teve a sua reforma íntima no mundo espiritual. Porque quando ele foi fazer a sua psicografia, Emmanuel levou ele lá para a fila. Espera um pouco. E ele reclama. Falou, eu sou espírita há tanto tempo, desde de encarnado. Esse aí está 2 anos aí escrevendo livro, esse tal de André Luiz. Calma, Jacó. Você vai ter que aprender como funcionam as coisas aqui. Você vai ter que se sintonizar com o médium. Tem que trabalhar a paciência. Graças a Deus, como está lá no Evangelho, uma coisa que Deus sempre nos vai dar, que não vai negar, é o CPR. Coragem, paciência, resignação. Fica mais fácil lembrar em inglês, que é a sigla de primeiros socorros, né? CPR. Então, que a gente possa lembrar de tudo isso, trabalhar na nossa reforma íntima, construindo esse reino de Deus dentro de nós, não esperando algo ali fora. E lembrando as palavras de Jesus, naquele texto, naquele diálogo com Hanã, que o reino de Deus é obra divina no coração dos homens. Eu não falei que tinha contado o final do filme? Esse é o último slide. Vamos para a nossa oração final. Vamos elevar nosso pensamento a Deus, Todo-Poderoso, causa primária de todas as coisas, a inteligência que rege o mundo, com a sua força motriz, que é o amor. Te agradecendo, Pai, pela vida, por termos a oportunidade de estarmos encarnados, por termos o auxílio do Divino Mestre Jesus, de seus mensageiros, de termos cada um de nós um mentor, uma mentora espiritual dedicado, nos auxiliando, com abnegação e devotamento, como um verdadeiro pai ou mãe, que possamos abrir nossos corações para ouvi-los mais, para fazer a vossa vontade, Pai, para que sejamos cada vez mais felizes, que possamos ir edificando o Teu reino dentro de nós e manifestando por nossos gestos, por nossas falas, por nossos pensamentos, espalhando luz por onde passamos e àqueles que estão próximos de nós. Abençoe a todos, hoje e sempre. Assim seja.